Olá! A ideia aqui é bem simples. A gente vai pegar aquele parecer jurídico que pode parecer um pouco complexo e traduzir tudo de um jeito bem visual e direto. Com estes slides, vamos esclarecer de uma vez por todas por que os processos de inventário da família estão travados. Pois é, essa é a grande questão, não é? E é super compreensível essa frustração de ver que as coisas não andam. Mas a boa notícia é que a resposta para isso, apesar de ter um lado técnico, é bastante clara. E no final desta nossa análise, o caminho para a solução também vai estar. Bom, para a gente entender o problema, o primeiro passo é olhar o cenário completo. Mas não estamos lidando com um único processo, mas com três, e eles estão totalmente conectados entre si. Olhem só essa tabela. Ela resume a situação perfeitamente. De um lado, temos o processo do Antônio, que começou lá em 1988 e hoje está arquivado. Do outro, os processos mais recentes da Leda e da Laís, ambos completamente paralisados. Essa imagem é o retrato exato do nó que a gente precisa desatar. E aqui tem um ponto muito interessante. A chave para destravar os processos de 2020 e 2021 não está neles mesmos. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar no tempo e investigar o que de fato aconteceu lá no inventário do Antônio. Esta linha do tempo é muito reveladora. Reparem só, o processo do Antônio começou em 88, avançou super bem e já em 1989 estava praticamente finalizado. Os cálculos judiciais foram aprovados, as certidões dos impostos foram emitidas, estava tudo certo. Acontece que o passo final nunca foi dado. O processo ficou inativo por décadas, até ser simplesmente arquivado por falta de movimento. Mas atenção, arquivado não significa concluído. E que passo final era esse que ficou faltando? É exatamente aqui que a gente encontra o coração, o X da questão de todo esse impasse. Faltou um documento, um instrumento jurídico específico, que é a peça que falta nesse nosso quebra-cabeça. O nome desse documento é Formal de Partilha. E para ficar bem fácil de entender, pensem nele como se fosse a escritura de um imóvel. Não é só um papel, sabe? É o documento oficial que transfere a propriedade. Sem ele, para a lei, os bens do Antônio nunca saíram do nome dele para o nome dos herdeiros. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental. O fato de o processo do Antônio estar arquivado não quer dizer que ele foi concluído. O arquivamento foi só uma medida administrativa por falta de movimento. A conclusão de verdade só acontece com a emissão do formal de partilha. E o ponto crucial é, o direito de finalizar o processo e obter esse documento não foi perdido. Ele ainda existe. Agora que a gente já sabe qual é a peça que está faltando, fica muito claro de enxergar como a ausência dela criou um verdadeiro efeito dominó que foi derrubando um processo atrás do outro. A lógica aqui é implacável. Se a Laís e a Leda nunca receberam oficialmente os bens do pai, Antônio, como elas poderiam, por sua vez, passar esses mesmos bens para os seus próprios herdeiros? Legalmente, não podem. Não se pode transmitir algo que, no papel, ainda não se possui. E aqui a gente vê essa corrente de bloqueio em ação. O passo 1, o inventário de Antônio, não gerou o formal de partilha. Isso trava o passo 2, o inventário de Laís, que não consegue provar a propriedade dos bens. Por consequência, o passo 3, o inventário de Leda, que depende dos outros dois, também para. É uma interdependência jurídica total. Muito bem. Diagnosticar o problema é a parte mais difícil, e isso está feito. A partir de agora, o nosso foco muda do problema para a solução, que felizmente é muito direta e está toda apontada no parecer. Essa citação é a conclusão literal do parecer jurídico. É uma afirmação forte e definitiva, não é? Ela diz que a situação do inventário de Antônio não é só um problema, é um obstáculo intransponível. Ou seja, enquanto ele não for resolvido, nada mais anda. E essa clareza toda é ótima para a gente, porque agora não há mais dúvidas sobre o que está causando a paralisação. E quando se sabe a causa exata, é possível aplicar o remédio certo. Então, a recomendação do parecer é direta e objetiva. O plano de ação é um só: solicitar o desarquivamento do processo de Antônio com o objetivo único de obter o formal de partilha. Essa é a chave que destrava tudo. Ela corrige a cadeia de propriedade, cumpre as exigências legais e libera o andamento dos outros dois processos. É um único movimento estratégico para resolver 3 problemas de uma vez. Portanto, a análise mostra que não há um beco sem saída. Muito pelo contrário, existe uma porta claramente sinalizada. A solução existe, o caminho está claro, e o próximo passo é decidir atravessar essa porta para finalmente resolver essa longa pendência familiar.